Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 7 de novembro, agora na Espanha, meio-dia e 17, no Brasil, 8h17 da manhã. Gente, a BTC, vou aqui pular para o gráfico diário na banda de VWAP mensal, veio prestar continência à própria VWAP mensal. A mínima nessa madrugada de domingo para segunda bateu 20.571. Muitos cavaleiros do apocalipse estão animados com uma possível tendência de baixa no curto prazo, mas eu ouso afirmar que foi só um beijinho aqui na própria VWAP mensal, que foi superada com os candles compradores de 4 de novembro e 5 de novembro. O candle de 6 de novembro ficou basicamente estressando com menos intensidade a upper da banda de VWAP mensal, mas é normal a gente, depois de migrar para a banda superior da banda de VWAP mensal, prestar continência à própria VWAP mensal, que segue ali num patamar de 20.600. Agora a gente está ligeiramente acima da VWAP mensal. No gráfico diário clássico do Squeeze, vocês vejam que a gente está cumprindo o script. Esse candle vendedor de hoje segue acima da nuvem, já livre da nuvem de Ichimoku no diário. A gente quase beijou aqui a linha superior da nuvem, que está se confundindo nesse momento com a mediana do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade esverdeada tá ganhando uma bela espessura. Isso aqui rapidamente vai evoluir para aquela chamada boca de jacaré. Não há essa volatilidade de hoje foi turbinada por uma guerrinha entre o CZ, o dono da Binance, e o dono da FTX, o Bankman-Fried. Eles estão promovendo uma certa liquidação em série entre as altcoins de cada um. No caso, o dono da Binance, o CZ, está despejando o FTT, e o dono da FTX, o Fried, o Bankman-Fried, está despejando o BNB. Então por isso que o mercado está meio avermelhado, já que há uma guerra de egos entre os bilionários CZ e Bankman-Fried. Na nossa grade de curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente beijou aqui a última lower, mas não conseguiu desenhar um corpo real acima da lower. Isso deve ficar pro candle que vai se desenhar na próxima semana. No intraday, a BTC tá um reloginho, literalmente ela lambe a lower, volta para VWAP, lambe a lower, volta para VWAP, esgarçou a lower agora há pouco tempo atrás, criando vários corpos para baixo da lower, e rapidamente retornou em direção à VWAP. Daqui a pouco eu vou esperar um ponto seguro para ofertar os sinais, com certeza vão fechar rapidamente. E na seara fática, essa guerra a qual eu me reportei entre o CZ e o Bankman-Fried, donos respectivamente da Binance e da FTX, acabou deixando o mercado no vermelho. A guerra entre os líderes de Binance e FTX joga o mercado cripto no vermelho. O token FTT já perdeu 12%, chegou a estar caindo mais de 12%. Também está na capa da Live Coins que o CZ ordenou a liquidação de todos os criptos que tenham qualquer relação com o Bankman-Fried. Gente, isso aqui não é bom para o mundo cripto, essa guerra de egos entre o dono da Binance e o dono da FTX. Claramente eles são as duas figuras mais ricas do mundo cripto, os bilionários, que agora amanheceram. Essa guerra começou com uma discussão no Twitter e evoluiu para essa briguinha de titãs do mundo cripto. E o Vitalik Buterin, que não está metido nessa confusão de CZ versus Bankman-Fried, avisou que uma nova fase no roteiro de atualização da Ethereum, a Scourge, vai sim levar a ETH ao potencial teórico de processar 100 mil transações por segundo sem afetar a descentralização. Esse é o objetivo declarado do Vitalik Buterin em relação às novas atualizações da Ethereum, porque não é só a Scourge, tem outras atualizações dentro do script de update da Ethereum. Muito interessante como a Ethereum não para, eles estão sempre criando novos updates para o código-fonte, e é por isso que a ETH tem essa capitalização bizarra e é o segundo maior criptoativo do mercado. Está sempre um passo na frente. E um aviso ao Kremlin: um dos maiores submarinos do mundo, o USS Rhode Island, conhecido como o Apocalipse Nuclear, aquele que fica meses embaixo da calota polar do Ártico, com uma tecnologia nuclear bizarra,
acabou de entrar dentro do mar Mediterrâneo, cruzou o Estreito de Gibraltar e nesse momento se encontra aqui no litoral de Málaga, pertinho aqui de casa. E segundo analistas e militares que acompanham toda essa movimentação geopolítica mundial, ele está sim se dirigindo ao Mar Negro. Vem coisa aí, hein, gente? Pra esse submarino, um dos maiores do planeta, conhecido como Apocalipse Nuclear, tá se dirigindo ao Mar Negro, é porque vem coisa aí. E Taiwan reativa os seus abrigos subterrâneos nucleares, já que é o novo normal. O mundo está vivendo essa ameaça de Armagedon nuclear e Taiwan reativou todos os abrigos subterrâneos que eles construíram ao longo de décadas, já que a ameaça chinesa sempre foi uma ameaça potencial. E o Macron diz aos Estados Unidos que Estados Unidos e China devem pagar por eventos climáticos extremos. E as contas de energia elétrica na Europa batem recorde, apesar de todo o subsídio governamental. Gente, é o novo normal, o mundo vive uma ameaça de Armagedon nuclear. Agora, um dos maiores submarinos nucleares norte-americanos está se dirigindo ao Mar Negro, cruzou o Estreito de Gibraltar, que fica a 60, 70 quilômetros aqui de casa. O Estreito de Gibraltar, para quem não sabe, é controlado pelo Reino Unido. Até o Brexit era possível entrar e sair sem muita burocracia. A última vez que eu estive lá, faz uns 3 meses, já havia ocorrido o Brexit, então agora para entrar lá é como se a gente estivesse saindo da União Europeia e entrando no Reino Unido. Agora é uma fila de 1h30, 2 horas para entrar e a mesma coisa para sair. É como se a gente estivesse saindo da União Europeia, entrando no Reino Unido. É uma pedra, deve ser menor que o Leblon e é comandado... na verdade é uma base naval britânica, da Marinha Real Britânica. Só tem militar para cima e para baixo andando. Muita gente mora lá também. Tem espanhóis que vivem lá. A moeda corrente é a libra esterlina. É muito interessante. A principal avenida de Gibraltar, né, que é uma pedra que avança para dentro do mar Mediterrâneo, formando o Estreito de Gibraltar. A principal avenida ela é fechada para se transformar num aeroporto internacional. Eu não me liguei nisso. Uma vez eu entrei com a Fernanda, o negócio fechou e ficou fechado 4, 5 horas, porque pode pousar qualquer tipo de avião ali e eles fecham a principal avenida para se transformar no aeroporto e você fica preso. No caso, eu fiquei preso do lado, dentro de Gibraltar. Mas não foi problema nenhum, a gente toma mais uma gelada e depois volta. Enfim, gente, daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, vou fazer BNB e FTT, já que essa guerrinha entre CZ e Bankman-Fried, donos da Binance e FTX, acabou deixando o mercado um pouco mais volátil. Mas dentro da nossa banda de VWAP mensal, a gente só foi beijar aqui a própria VWAP mensal. Daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.